Salve turma, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020 e esse é o 16º encontro em Gestão Financeira e Orçamentária 1 para a turma do quinto semestre de Administração da UCDB. Hoje a gente começa a resolver os exercícios aqui da apostila e são exercícios já um pouquinho mais aprofundados, alguns deles, né? Outros não tanto. Falando um pouquinho sobre a situação aqui ou sobre o caso de parcelas uniformes e como é que isso pode impactar na avaliação de algum investimento, por exemplo. Aliás, até pegando a sua apostila aqui, eu recomendo que você marque alguns exercícios como muito bons para a nossa próxima prova. Então, um exercício bom é aquele lá, o exercício 2, que nós fizemos, já corrigimos em encontros anteriores, o exercício 3 também e o exercício 4 de hoje. Os outros exercícios são bons também porque fazem parte de teoria, mas esses aqui são melhores ainda por conta da análise que está embutida. Então, fazer a conta, fazer o cálculo é importante, mas isso aqui é o que você faz muito lá em matemática financeira. O que importa para a gente é a análise. Então, eu selecionei esses 3 exercícios aqui por conta da análise que você precisa fazer. E com relação à análise, recomendo muito que você assista ao nosso encontro anterior, número 15, porque ele fala para você da análise a respeito de entradas e saídas. Essa análise é a principal que nós precisamos lembrar, porque isso aqui faz parte da equação máter da administração. Aqui você encontra todos os principais ramos da administração surgindo, como por exemplo a produção. Lembrando que produção, o principal papa da produção foi o Taylor. O Taylor o que começou a trabalhar sobre produtividade nas organizações e percebeu que deveria, para que a produção fosse a melhor possível, fazer sempre mais resultados com menos esforço. E ele explora como isso é possível. Depois, o próprio Fayol, quando ele trata da organização, a organização de Fayol, pronto. A organização de Fayol também é muito importante a gente saber, porque além da produção que consome os recursos, a organização também consome os recursos. Porque aqui nós temos basicamente 2 tipos de recursos que são utilizados na fabricação, na manufatura, no desenvolvimento de qualquer mercadoria. Um capital que é chamado de fixo e outro capital chamado de variável. Olha, o Fayol não usou essas terminologias. Quem usou essas terminologias, trocando o fixo por constante, foi um cara chamado Karl Marx, que você deve ter ouvido falar em economia. Mas o importante é saber que o Fayol sabia usar essas 2 formas de capital, entendia que o capital variável, ou seja, as pessoas, deveriam ser organizadas de alguma maneira para que pudessem aproveitar o capital fixo, que são as máquinas. Como é que eu vou desenhar uma máquina aqui? Estou tentando fazer aqui uma chave de boca aqui, ó. Ficou perfeita, né? Então aqui, ó, parece um osso, na verdade, da Turma da Mônica. Mas enfim, as ferramentas. Então aqui, ferramentas de trabalho que são utilizadas pela pessoa. Isso aqui dentro de um arranjo organizacional. Então, dentro da organização, como ela vai se dispor, vai dispor os seus materiais, como ela vai organizar as pessoas, vai estabelecer a hierarquia, etc., você consegue fazer um melhor emprego dos seus recursos. E também na área que nós estamos agora, que é a área principal da administração, no meu ponto de vista, que é a área das finanças. Isso porque as finanças é que nutrem todas as outras áreas da organização, nutrem a produção, nutrem o arranjo da organização, compra ferramenta, etc. Até um cara bom para a gente estudar sobre isso daqui é um cara chamado Jack Welch. Ele esteve à frente da General Electric durante muitos anos e ele fez a General Electric se transformar numa grande produtora de mercadorias de diversos setores, trabalhando com lâmpada, locomotiva, turbina de avião, na verdade o motor de avião, né? Sendo que turbina é uma parte do motor e por aí vai. Então ele é muito bom para desenvolver esses conceitos. Bom, você deve ter percebido ao longo de todos os nossos bate-papos que a análise que nós fazemos está sempre bebendo dessas fontes. Tudo que eu falo de análise está bebendo desses caras. E se você quiser se aprofundar, além de você seguir a nossa apostila, dá uma olhada na bibliografia que eu deixo para você no ambiente virtual e lá você consulta a fonte dentro das bibliotecas virtuais aqui da UCDB mesmo. Os livros estão lá. Já você pode baixar ele, ler, você vai ver que está tudo por ali. Bom, então, continuando aqui, vamos voltar ao exercício número 4, porque ele faz para a gente a seguinte pergunta. E aí, qual que é a melhor oportunidade de negócio? Eu lembro que eu falei para você o seguinte, divide o exercício em 2 partes
porque fica mais fácil você resolver e você entender qual é a lógica, qual é o algoritmo que está escondido, que está oculto por trás disso. Então, eu vou até colocar aqui, ó, o algoritmo. O algoritmo desse raciocínio, desse pensamento, vai ser a redução dos riscos a quem vai emprestar o dinheiro para você, riscos ao credor. E eu falo que é importante isso porque o credor é aquele cara que vai emprestar dinheiro. Ele que é o agente chamado de superavitário na economia. Ele tem dinheiro para emprestar para os outros para fazer a economia funcionar. Então ele precisa ter menos riscos de operação para ter certeza de que não vai levar calote e poder continuar emprestando dinheiro. Então olha só, no primeiro cenário, você viu que o carro custa, o preço dele à vista é de, deixa eu ver aqui, R$ 25.000. Esse é o preço à vista do carro. Mas nós não temos o dinheiro para pagar à vista esse carro. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, deixa eu tirar aqui da canetinha, vamos ver aqui, ó. Ele falou assim, olha, eu não vou conseguir comprar à vista, mas eu vou dar 10% de entrada e com esses 10% de entrada eu vou fazer o pagamento do restante. E aí, como é que fica essa história? Bom, vamos colocar na financeira isso aqui, já vamos alimentando a financeira e vamos ver como é que isso fica e por que que isso acontece na realidade. Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, usando a sua financeira, a primeira coisa que você vai fazer é apagar a financeira para você poder aproveitar todos os recursos que ela tem. Então você vai colocar R$ 25.000, vai apertar a tecla Enter, só para ela registrar isso na memória. Porque agora você vai fazer uma entrada de 10% menos. A gente sabe que 10% disso são R$ 2.500. Então quando você fizer esse valor, vai aparecer na sua calculadora 25.000 menos 10, 25.000 menos 2.500, vai aparecer ali 22.500. Então, esses R$ 22.500 são o valor que vão aparecer aí na sua financeira. Esse é o valor da sua dívida, do seu compromisso. Então, nós estamos pegando dinheiro emprestado de R$ 22.000. Esse é o nosso compromisso. E por que eu estou frisando que esse é o compromisso? Porque esse é o compromisso hoje. Esse é o quanto de dinheiro que eu tenho que pegar e devolver. Lembra que quando eu devolvo, eu vou ter que devolver um montante. Eu vou devolver mais do que esses 22.500 que eu peguei emprestado. O montante que é feito do capital, que são os 22.500 que eu peguei emprestado. Eu estou falando 22.500 porque 2.500 nós já adiantamos de pagamento, mais um total de juros. Esse juro vai remunerar esse cara que emprestou, vai remunerar o credor. Lembra? O juro tem vários componentes que a gente usa inclusive lá na taxa mínima de atratividade. Pelo menos ele tem o risco da operação, pelo menos ele tem a inflação, pelo menos ele tem o retorno, aí depois tem o custo de oportunidade, tem vários indicadores que são usados para isso aí. Se você quiser saber mais, dá uma revisitada ali no nosso encontro anterior. Bom, então isso daqui ele vai precisar devolver, é mais grana do que ele pegou emprestado. Então 22.500 que apareceu na sua financeira é o seu compromisso de hoje, ele é o PV, ok? Para isso aqui nós vamos ter que pagar 18 prestações, 18N, do valor de, deixa eu ver aqui, quanto que era, R$ 1.850 por mês. 1.850, como eu vou pagar ITO-CHS, PMT. Quando eu fizer isso daqui, ele vai dar uma certa taxa de juros para mim. Eu quero saber qual é essa taxa de juros para tentar brigar com uma alternativa melhor. Então vamos lá, 25.000, Enter, vou fazer passo a passo na minha financeira aqui. 10% menos, esse valor que aparece é o PV, 18 é o meu N, 1.850 CHS PMT. Eu quero saber o I vai dar 4,4978% ao mês. Isso do que você está vendo aqui, esse resultado que apareceu preliminarmente, é o custo do financiamento, ou como a gente fala no mercado financeiro, é o custo do crédito. E aí vale a pena a gente falar uma coisa sobre isso antes de continuar a resolver o exercício, porque cada exercício é uma oportunidade da gente explorar ainda mais a teoria. Então o que nós temos que entender aqui é o seguinte, olha, deixa eu, se eu fechar isso daqui, espero que a gente não perca. Não vamos perder não, depois a gente volta nele aqui. Eu quero só falar para você um pouquinho sobre esse negócio desse custo de crédito. Por que as pessoas usam o crédito? E quando eu falo pessoas, são pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente usa o crédito para diversas coisas. Eu vou destacar aqui 3 grandes razões de nós usarmos o crédito.
Bom, primeira coisa, porque nós precisamos ampliar, isso aqui está fora de ordem de importância, tá? Ampliar a capacidade produtiva. E por que que nós fazemos isso? Olha, porque vamos dar uma olhada de novo na equação mãe das finanças? A equação mãe das finanças, resultado é igual a entradas menos saídas. Vamos supor que eu esteja entrando no mercado novo, altamente competitivo, e eu preciso ampliar minha capacidade produtiva para que eu possa reduzir os meus custos e com isso ganhar competitividade. Por que eu tenho que fazer isso? Olha, eu faço isso em mercados extremamente competitivos, em mercados onde cada centavo na margem de contribuição, você já vai ver mais para frente o que é a margem de contribuição, cada centavo faz a diferença para o meu negócio. Então, por exemplo, quando eu trabalho aqui no agronegócio, sobretudo quando eu trabalho no setor de granjas. As granjas, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, são 100% controladas por grandes players, entre eles a Bayer, eu nem sei como é que escreve Bayer, tá? É aquela que faz aspirina mesmo, não sei se é com E ou com A, enfim, você olha na internet e você me corrige aí. A Bayer Monsanto, que é a maior empresa do setor de alimentos e de tecnologia genética do planeta Terra. Esses caras aqui vendem sementes para as granjas. E as sementes são dotadas de tecnologia. Cada semente tem diversas patentes. E a gente fala, tem hormônio. Não, é zero hormônio. Não tem hormônio nenhum. Ele tem lá um componente de proteína, é altamente proteico. Ele tem ali antibiótico e antifúngico. Ele tem alguns fatores para crescimento do frango, etc. Mas ele não tem hormônio. Isso é importante a gente saber porque a gente acaba penalizando esses caras e não é isso, não é assim que funciona. Mas de qualquer forma, eles vendem essas sementes e eles vendem todo o pacote tecnológico para a granja. E a granja, hoje, eles sabem, uma Bayer Monsanto, o pessoal das outros grandes players, agora me fugiu o nome de mais um deles, mas lembra do ABCD, né? Depois eu vou lembrar o nome deles. Então, B é Bayer Monsanto, C, D é Dreyfus, a C é a. Puxa vida, tinha lá em Sidrolândia, eu esqueci o nome desses caras aqui. E a A também eu esqueci. Mas depois eu pego o nome desses caras aqui e eu falo para vocês. Me fugiu da memória. Mas esses aqui são as maiores empresas de alimento do planeta Terra. E esses caras aqui, eles acabam definindo em centavos qual é o custo de operação de uma granja dessas. E quando vem isso, eles controlam até o preço do milho que eles fazem, o preço da alimentação e depois o preço pelo qual eles compram o frango é controlado em termos de centavos para não quebrar o produtor da granja. Hoje você precisa de 4 plantas de granja para você ser minimamente competitivo no mercado no Mato Grosso do Sul, cada uma, se eu não me engano, com pelo menos 20 mil aves, senão você não consegue ser competitivo. Mas então, no mercado desse de extrema competição, você precisa ter mais granjas, você precisa ter mais frangos por granja, você precisa operar durante mais tempo, você precisa, depois que saem os franguinhos, você aproveitar aquele tapete de esterco, aquele tapete de dejetos que eles fazem, para que depois você venda isso como um insumo de adubo. Então você controla nos centavos. E para esse tipo, outra coisa também, produção de tilápia, o Brasil é o quarto maior produtor do planeta Terra, é tudo em centavos. Então eu preciso ampliar minha capacidade produtiva para poder ser competitivo. E com isso, as minhas vendas não são suficientes. Como elas não são suficientes, eu vou precisar de dinheiro no mercado. Então, uma das formas é recorrer ao crédito. Só que normalmente o crédito é caro. Se o crédito é caro, então eu tenho outras formas, como por exemplo, uma sociedade anônima, ou em outras palavras, ações. Quando então você vê uma empresa vendendo ações no mercado, é porque o crédito está muito caro para ela e ela prefere atrair novos acionistas. Além de ampliar a capacidade produtiva, nós também temos que honrar compromissos e, sobretudo, compromissos de curto prazo, como por exemplo aqui 13º de funcionários, agora nesse período que nós estamos por contingências, né, por conta da Covid-19. Então, os pagamentos que nós precisamos fazer para os nossos credores ou para o governo em termos de impostos ou de insumos para continuar trabalhando, honrar compromissos também, por exemplo, enfim, qualquer coisa que a gente tem aqui, milhares de outras coisas que nós tenhamos assumido de compromisso. E aqui que entra uma coisa interessante com relação ao petróleo. Você deve ter lembrado que o petróleo caiu bastante nos últimos dias. E isso aconteceu porque os compromissos assumidos
de 6 meses até hoje foram compromissos mais caros do que estamos hoje. O que acontece é que o petróleo estava lá em cima de preço de petróleo e caiu para baixo do que os caras estavam imaginando. Então o cara que estava comprando petróleo falou assim, quer saber? Fica com esse petróleo para você, eu realizo o meu prejuízo, você fica com o seu aí, e eu não quero saber desse petróleo. Por isso que o preço caiu ainda mais. Então, não valia a pena honrar os compromissos de curto prazo, porque o crédito estava mais caro do que poderia ser recebido, por exemplo, com o valor do petróleo. Então, honrar os pagamentos de curto prazo, uma forma da gente ter a solvência elevada, por isso que a gente precisa de liquidez, a gente precisa de dinheiro, né? Solvência é honrar compromisso e liquidez é ter dinheiro para honrar esse compromisso, é uma das maneiras que a gente, é um dos motivos, melhor dizendo, que a gente recorre ao crédito. E o terceiro, não menos importante, é quando nós fazemos provisões em relação ao risco. Você também pode pegar crédito emprestado para provisões de risco ou ainda para oportunidades, como compras, por exemplo, não programadas. São operações de risco. Uma compra não programada também é uma operação de risco. Por exemplo, eu lembro muito bem, o ex-presidente Lula, ele reduziu o valor do crédito para comprar caminhão. Ninguém estava esperando por isso, mas ele mandou o BNDES reduzir. A gente estava num ambiente que a inflação era de aproximadamente 6, 7% ao ano, e naquele momento comprar caminhão estava sendo comprado com juros de 3% ao ano. Então, aconteceu uma coisa louca. Normalmente, quando a gente faz financiamento de um automóvel, ele fica mais caro com o passar do tempo. Mas aqui, em termos reais, ficava mais barato. Então as pessoas saíram correndo para poder comprar caminhões em um custo de oportunidade mais baixo, representando o risco também, mas de qualquer forma recorreram ao crédito. Ok? Bom, então essas são as razões principais de se recorrer ao crédito. Agora vamos voltar então lá no nosso bate-papo. Opa, eu voltei para o mesmo lugar aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá lá. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo para a gente entender então o que acontece. Nós estamos com um custo de financiamento então extremamente elevado aqui. E eu vou falar, cara, será que vale a pena eu me transformar numa empresa ou numa de capital aberto, SA, para comprar ações, ou numa limitada, ou ainda num simples, ou numa empresa pequena para eu poder recorrer a um crédito mais barato? Não, é muito burocrático isso, não vou fazer isso, é arriscado, então eu vou tentar negociar. E para negociar, lembra que em negócios não existe amizade, existem vantagens mútuas, eu vou ter que oferecer alguma vantagem para o meu credor em troca de uma vantagem que eu vou obter. Então, negociação sempre é vantagem sendo trocado por vantagem. E qual que é a vantagem que ele fez aqui? Bom, ele falou o seguinte, olha, eu vou lá, converso com o vendedor e falo para ele assim, meu amigo, eu sei que a situação está feia para você, ninguém está comprando nada com esse negócio de Covid-19 e tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou reduzir o seu risco. Aí o vendedor fala, opa, o cara vai comprar de mim e ainda vai reduzir o risco? Que beleza! Como é que ele vai fazer isso? Eu vou dar uma entrada de 40%. Uma entrada de 40%? Como é que fica essa história? Bom, como nós vamos emendar a galopeira, eu vou pegar e vou fazer, acho que você já está pronto para isso, eu vou usar todos os dados da sua financeira para a gente continuar o trabalho sem perder informação nenhuma. Então vamos lá. A primeira coisa que você faz é apertar o F da sua financeira e você vai apertar essa teclinha aqui, ó, X trocando de lugar com Y. Se você olhar, é uma teclinha isso aqui, tá? Essa aqui é outra, a laranja. Se você olhar lá em cima, ele vai estar escrito assim, ó, Clear, e aí ele vai ter um bracinho aqui, e lá no meio ele vai estar escrito Fim. Quando você faz isso, você apaga os registros financeiros, mas você preserva o registro numérico da sua financeira. Então, quando você apertar esse valor, F fim, ele só vai piscar. Só que ele vai continuar com esse valor de 4,4978 na sua financeira. Bom, esse valor, melhor dizendo, é o valor que você vai querer de desconto, porque você continua lendo aqui no exercício e você repara, aqui ó, estou pegando o exercício aqui, deixa eu marcar para você. Ele está falando que no novo cenário eu vou trabalhar com uma taxa de juros menor, uma taxa de juros reduzida em 1,5 pontos percentuais. O que é reduzir em 1,5 pontos percentuais? Vamos pegar um rascunho aqui, ó, rascunho. Reduzir em 1,5 pontos percentuais é fazer assim, ó, se a taxa é 4,5, aproximadamente 4,5 lá, né? Eu vou fazer menos 1,5. Aí ele vai dar uma taxa aproximadamente igual a 2. Entendeu? Isso é 1,5 pontos percentual. Se fosse, por exemplo, 100 a taxa, eu vou reduzir 1,5 ponto percentual, eu ia fazer isso aqui, ó.
tá? Aí ia dar 108,50. Esse meu 50 tá feio aqui, 108,50. Cuidado que isso é diferente de reduzir em valores percentuais. Se eu tivesse, por exemplo, uma taxa de 4,5 e eu vou reduzir 10%, eu não estou reduzindo um ponto percentual, estou reduzindo 10%. Depois a gente vai fazer um exercício desse para você perceber a diferença, ok? Mas enquanto isso, 1,5 ponto percentual. Eu vou aproveitar os dados da financeira que estão ali e vou emendar a galopeira. Então eu vou fazer assim, ó, já que é para reduzir 1,5 ponto percentual, eu vou colocar 1,5 menos, 1,5 menos. Esse valor que apareceu ali, 2,9978%, é o valor ao mês, é o valor da minha nova taxa, já com desconto. Então eu vou lá e aperto a tecla I. Vamos lá, vamos ver o que o cara fez, o que eu vou ter que fazer para reduzir o risco desse meu credor. Então a entrada agora é de 40%. Vou registrar os 25 mil de novo, Enter, ok? 40% menos. Então eu vou colocar 25 mil, estou fazendo direto na financeira aqui, Enter. Aí eu vou colocar 40% menos. Então ele vai dar aqui 15 mil reais. Esses 15 mil reais são o valor da minha nova dívida. Vou lá e coloco PV de novo, ok? PV. Então, cadê aqui? PV. E aí, deixa eu ver o que mais que eu coloco aqui. Parará, parará. Cadê? Opa, o que mais que eu tenho de informações aqui? 12 meses. 12 é o meu N e eu quero saber qual é o meu novo PMT. Quando você fizer esse cálculo, ele vai aparecer para você R$ 1.506,73. Ok? Bom, então esse exercício aqui, além da parte de cálculo que é a importante, todo esse conceito teórico que você está vendo aqui é o mais relevante para a gente entender. Por favor, não entenda a gestão financeira e orçamentária como só resolver conta. Isso aqui é o menor. O que nós precisamos de verdade saber é como transformar esses cálculos em análises. Esse é o principal desse nosso encontro de hoje. E dentro da gestão financeira e orçamentária, lógico. Ok? Bom, o que você precisa fazer agora? Bom, nós temos mais exercícios aqui, né? Deixa eu ver aqui na apostila. Certo. Eu vou pedir para você agora fazer o seguinte. Vai lá, por gentileza, na sua apostila. Página, o meu aqui está página 17, mas eu não lembro se eu atualizei isso aqui na versão que eu passei para você. Mas ainda nós estamos aqui na ferramenta 3 ainda, no comecinho, o exercício de desafio. Faz ali pra gente, por favor, os exercícios 5, 6 e 7. Agora dá para você fazer bem rapidão, porque são exercícios muito mais simples. 5, 6 e 7, deixa eu ver se dá para fazer mais exercício aqui. Deixa eu ver aqui, o 8 também dá para fazer. E o 9, cara, dá para você matar tudo isso aqui, hein? Então vamos lá. Agora exercício para você, manda bala ali, exercício 5, 6, 7, 8 e 9 da sua apostila. Dá para você fazer isso aqui bem rapidão, ok? Bom, para você registrar a sua presença, eu não vou pedir para você fazer todos esses exercícios porque é muita coisa. Nós vamos resolver todos eles juntos no próximo encontro. Então, para registrar a sua presença, faz por gentileza os exercícios 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Olha a rabisqueira que está virando isso aqui. 5, 6 e 7 são os exercícios para você registrar a sua presença. São bem fáceis, manda bala e é isso. Ok? Um abraço, obrigado e até a próxima.